etimologia da palavra é aquele que ensina. Mas para ensinar é preciso que, antes de tudo, se tenha aprendido. E para ensinar todos os dias, para fazer disso a vida, é preciso realmente gostar. É que o professor... mas não estamos falando de qualquer professor, estamos falando daquele que é um bom professor de verdade. Esse aí se lembra de aprender sempre antes de começar a ensinar. É inevitável. O professor é uma fonte incansável de conhecimento. A formação inicial, aquela que todos nós temos quando começamos a nossa vida universitária, né? A chamada profissão. Eu sou pedagoga, essa primeira profissão, né? Essa formação inicial. Hoje, os estudos já apontam que ela não dá conta de um sujeito, mesmo na pedagogia, mesmo no curso de administração ou de enfermagem, seja qual for a área do conhecimento. A formação inicial, ela não sustenta mais uma prática a longo prazo. Ela é o início. A dinâmica na vida do professor, ela sempre é muito agitada e muito corrida. E nunca o curso inicial da graduação, ele dá conta de responder aos desafios e às demandas. Por isso é muito importante que o professor esteja sempre envolvido em formações em serviço. Nada é mais permanente do que a mudança. Portanto, o educador que não se qualifica, ele não tem apoio, ele não tem essa margem para discernir o seu processo de trabalho frente às situações emergentes. A educação adventista, ela se preocupa com a formação integral do indivíduo. E para eu formar outro ser de forma integral, eu preciso me formar também e estar atualizada constantemente. Episódio de hoje: Formação de professores. Olá, está começando mais um programa Educação. E no episódio de hoje vamos falar sobre formação de professores. Não estamos falando apenas da graduação ou aprendizado da docência. Hoje queremos ampliar os horizontes para o que vem após esse momento. Como continuar aprendendo sempre? Como levar novos conhecimentos para a sala de aula? Em que se especializar e por que se especializar? Eu escolhi matemática por gostar muito de cálculo. Sempre adorei calcular e tive muita facilidade com os colegas que pediam, Tony, me ajuda, estou com dificuldade. E aí eu comecei a ajudar os colegas e comecei a não ter mais dúvida do que queria na faculdade. Meu sonho era fazer licenciatura em matemática. Quando eu penso na minha formação de matemática, eu sempre dediquei parte da minha graduação para física, né? E aí o porquê? São duas paixões que eu digo que elas têm o mesmo nível, tanto a matemática como a física. Então eu via em sala a deficiência e a necessidade que os alunos tinham de dominar áreas da matemática que facilitariam o estudo da física. E eu via como essas duas disciplinas elas se interligavam. E aí eu comecei a me especializar na física e me apaixonei. A inquietação, né, de cada vez mais se aperfeiçoar começou com a necessidade de uma educação matemática. Porque pelos nossos índices das provas de larga escala, percebemos que a matemática geralmente é a que mais fica com índices baixos. E nós tive a oportunidade de fazer uma especialização em educação matemática e logo depois em psicopedagogia, para que pudesse transmitir a informação matemática para o ensino. E depois, uma especialização em docência no ensino superior. E aí é apaixonante, você cria gosto, né? E depois fui para o mestrado e hoje eu sou um doutorando em matemática, em educação. Eu não estou formado, não é porque eu terminei uma graduação, uma pós-graduação, que eu já acabou por ali. Eu sou um ser em processo de formação.
Então essa formação ela acontece diariamente, ela acontece semanalmente. Eu apreendo com meus alunos muita coisa. Nós, professores, não somos donos da verdade. Nós temos ali uma turma que eles sabem o que eles têm a oferecer para a gente, e nós temos que ter a percepção, principalmente no momento que a gente vive hoje, que é um momento onde a informação ela é muito rápida, ela é muito democrática. Então, se eu não estiver antenado com isso, eu vou ficar para trás. Independente da faixa etária e da etapa escolar que o sujeito esteja lecionando, esteja ministrando as suas aulas, hoje a gente já sabe e cientificamente está provado que não dá para ser o professor com o mesmo perfil, com a mesma postura, com a mesma metodologia de tempos passados. Isso é impossível. Por quê? Porque as pessoas mudaram, o mundo mudou, o contexto nacional mudou, o contexto educacional mudou, as expectativas que as pessoas têm em relação à própria educação e a consequência da educação em suas vidas também mudou. Então, o professor não pode ser mais aquele. Essa busca não é fácil, mas se nós percebemos, há uma relação. Não é? Nós temos aqui a oportunidade de vivenciar o que a teoria nos mostra na prática, onde nós temos a oportunidade de ver o nosso aluno, observar o nosso aluno crescendo e podemos interferir de uma forma direta e às vezes indireta, porque o conhecimento, ele galga etapas e nós temos essa oportunidade de direcionar o nosso aluno às etapas. Formação é uma necessidade que supre outras necessidades, entre elas a da palavra incompletude. E como não somos completos, como vivemos em busca dessa plenitude, formação, para quem ama conhecimento, é uma forma de se manter vivo. No que estaria a vida se não nos significados que adotamos? Formação é o respirar da verdadeira educação. A formação pedagógica é sempre um grande desafio, né? Em qualquer escola que preza pelo nível pedagógico, pelo crescimento dos professores, né, do seu grupo educacional, com esse grupo existe bastante preocupação em formar dois grupos distintos. Um grupo que nos preocupa mais como coordenadores pedagógicos é o grupo dos novos professores, egressos da faculdade. Eles vêm e eles precisam ser formados nas questões metodológicas, como fazer uma avaliação, como fazer um planejamento. A gente tem sempre um cuidado em como introduzir esse professor ao mundo dos alunos, a vivência, a prática escolar. O outro grupo que a gente também precisa dar atenção é dos professores veteranos. Eles têm muito já, um caminho, uma contribuição, muitos deles têm uma riqueza, já uma bagagem maravilhosa. Mas nessa formação deles, nós nos preocupamos com quem? Integrar eles mais ao que está acontecendo hoje, na atualidade, com o perfil do novo aluno. Aqui, esta organização que cuida das escolas de parte do Pará e a região do Amapá também, ela está formada por 7 escolas. 4 são na Grande Belém, uma é em Ananindeua, a cidade vizinha, uma outra é Breves, que é a região das ilhas, e nós temos uma que fica no estado do Amapá, na cidade de Macapá. Estas são as escolas que compõem então esta organização. Esse planejamento ele se dá ao início do ano e como a organização é nova, este ano nós ainda fizemos em conjunto com as outras escolas de Belém também. Nossas escolas ficam em 3 cidades diferentes, Belém, Castanhal e Tomé-Açu. A capacitação pedagógica de todas essas escolas, elas acontecem no início do ano letivo, com todos os professores. Acontece ali um grande encontro de educadores, onde eles trocam experiências, ministram entre eles próprios as palestras, as atividades, discutem soluções para as dificuldades encontradas no ano anterior, mas existe ainda um segundo momento nas unidades escolares, onde eles vão trabalhar ali as necessidades peculiares de cada unidade escolar. No início de cada ano letivo, há planejamentos executados pelas instituições mantenedoras e logo após as unidades de ensino, elas executam esses planejamentos internos com as suas especificidades. E sem essa formação,
não há uma educação significativa. Toda escola, ela funciona como se fosse uma árvore. Nós vamos fazer aqui uma analogia, poderia ser qualquer outro elemento, né? Ela funciona como se fosse uma árvore. Em cada galho, nós temos um eixo principal dessa escola. E para cá nós elegemos, principalmente para a escola cristã, quem sabe outras não teria, né, esse aspecto, mas nós elegemos os 4 eixos, começando pelo eixo espiritual, como se fosse um dos galhos fortes e de sustentação da árvore, certo? Nós temos também o eixo burocrático, nós temos o eixo pedagógico, que é um dos principais da escola, e ainda temos o galhinho aqui, o eixo emocional e social. No magistério eu já estou há 27 anos. Na instituição adventista há 21 anos. Eu tenho uma coisa comigo que eu tenho uma verdade. E essa verdade, ela precisa ser disseminada para os meus alunos. Então, se eu não acredito na verdade que eu passo para os meus alunos, como é que eles vão comprar a minha verdade? Não que eu seja o dono da verdade, mas a verdade que eu digo é um conhecimento que eu sei que vai ser importante para a vida deles, não só para a vida profissional, mas para o seu dia a dia. Não me interessa se eu tenho 40 alunos, se 38 conseguirem perceber o que eu quero passar para eles, se um não conseguir, eu fico tão frustrado como se fosse os 40. Aí entra a importância da formação continuada. Então eu tenho uma verdade, eu sei que ela é importante, mas aí a formação continuada, ela vai me dar técnicas para eu poder aprimorar essas verdades que serão repassadas em sala de aula. E eu fico muito feliz porque eu trabalho numa regional aqui no centro-oeste do Brasil, aonde se dá muito valor a isso. Em todos os estados aqui que envolvem essa nossa regional, as nossas amigas que são coordenadoras de uma região e de um estado, todas elas trabalham grupos de estudos constantemente com seus professores. Cada um às vezes varia o nome, né? Como em Goiás, por exemplo, chama ECO, é Escola de Coordenadores e Orientadores. Eles trabalham fortemente essas formações. Em Brasília, eles trabalham mensalmente também. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós damos o nome de GE, Grupos de Estudo, onde nós trazemos psicólogos, todo mês é feito. Então vem psicólogos, fonos, outros especialistas, pedagogos. Às vezes nós nos reunimos para estudar documentos da educação, novidades. Esse ano nós estamos fazendo muitos estudos em alfabetização, em metodologia da matemática. E esses estudos nos enriquecem bastante. Um desafio para esse professor é a formação continuada. Só que no caso do professor do ensino superior, ele não teve essa formação pedagógica. Então ele não tem simplesmente que cuidar da formação continuada, ele tem que cuidar da sua formação pedagógica, que nesse caso é uma formação inicial. Agora imagine, ele não teve, por exemplo, estudo nessa área pedagógica, né? Dificilmente. Normalmente você trabalha no ensino superior com profissionais, com bons profissionais da área. Então esse profissional chega com a experiência do mercado. Um desafio da área pedagógica é fazer com que esse sujeito, com que esse profissional se assuma e se identifique com a profissão docente. E para isso ele precisa estar disposto a aprender a ser docente. A formação continuada do docente amplia horizontes que não se limitam ao indivíduo, mas que se ampliam para a sala de aula e são repassados para os alunos, criando um ciclo de conhecimento. A formação é, na sua essência, uma forma objetiva de agigantar-se e não fazê-lo apenas para si mesmo. É que o conhecimento é sempre contagiante. Há algum tempo, se a gente verificar a década de 80, os anos 90, o próprio curso da didática, durante muito tempo a gente falou sobre o professor que ensina, né? Para que o aluno aprenda. Hoje, a ênfase do professor tem que ser na aprendizagem. Vou dar um exemplo simples. Suponhamos que eu seja uma professora que tenha muita tranquilidade para dar, por exemplo, uma aula expositiva, certo? É uma possibilidade. Todas as vezes que tenho uma relativa facilidade para falar em público, dou uma aula expositiva, a quem é que eu estou beneficiando? A mim mesma como professora. Porque eu estou trabalhando na perspectiva do ensino, daquilo que eu sei fazer melhor. Não basta eu estar na estação do trem, eu tenho que estar dentro do trem com meus alunos.
Aí entra a importância essencial da formação continuada, porque são novas técnicas, são novas maneiras de dizer a mesma coisa que há 10 anos eram verdades, mas que hoje não são mais. Então eu tenho que estar no mesmo processo de formação que os meus alunos estão. Hoje eu tenho alunos que são da geração Z, são meninos que fazem 3, 4 atividades ao mesmo tempo, coisas que não aconteciam há 10, 15, 20 anos atrás. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que saber essas novas tendências, eu tenho que ter ferramentas para poder mostrar para o meu aluno o que ele pode absorver dentro da realidade dele. Coisas que outrora a gente não aceitava, hoje em dia elas são coisas normais para o cotidiano dele. Ele precisa trabalhar hoje pelo menos com três perspectivas. A interdisciplinaridade, que é a comunicação entre as áreas de conhecimento. Uma área de conhecimento dialoga com outra área de conhecimento. A contextualização, porque o mundo é contextual, né? Hoje o sujeito ele traz essas experiências, você sabe que se você não trouxer para a sala de aula e não valorizar essa experiência, aquele saber fica abstrato, aquela sala de aula fica infrutífera. E o outro aspecto é a flexibilidade, porque o mundo está cada vez mais também flexível. Química, física, matemática, história, língua portuguesa. Independente da disciplina em que leciona, o professor é aquele que busca levar o que tem de melhor para os seus alunos. E em uma sociedade em que o conhecimento está ao alcance dos dedos, a tecnologia é uma aliada para uma formação contínua do professor. Então, o professor que se vê nesse contexto, desse aluno diferente, desse aluno que vem com toda essa trajetória, ele tem que entender que também precisa mudar a sua concepção, a sua forma de trabalhar, a sua forma de tratar, por exemplo. O jeito como você trata o aluno, coisas simples do dia a dia, dos valores, do preparo para a aula, da organização do espaço, que é uma coisa que a gente tem estudado bastante. Antigamente não se preocupava muito com a organização do espaço escolar, mas hoje, para esse novo contexto, até a maneira como você organiza a sala para ministrar a sua aula, para desenvolver sua atividade, você está dizendo o quanto que você está focando na aprendizagem, o quanto você está atento ao desenvolvimento desse sujeito, ou quanto você quer atenção para você enquanto professor. Então, eu pego uma ferramenta dele como o celular, um tablet, e aí eu faço dali uma aula, eu preparo uma atividade onde eles possam utilizar aquela ferramenta, e aí eu tiro o máximo possível daquilo que é o potencial dele. Mas tudo isso aí baseado em quê? Informações que a gente tem, em novas técnicas, em novas tendências, enfim, o professor, e não é só o professor, qualquer profissional, ele tem que estar em constante formação, se não diária, semanal, mensal, mas ele tem que estar em formação. A capacitação, na realidade, ela existe em vários momentos ao longo do ano. E desde o ano de 2012, com o surgimento, então, da Universidade Corporativa, que é um órgão da igreja e que trabalha ali para assistir a parte educacional em toda a América do Sul, isto tem crescido muito, através de cursos e capacitações mais específicas para professores da educação infantil, para professores do ensino fundamental e ensino médio também. Trabalhar com o nosso professor é formação em serviço, possibilitando que ele possa estar ali ampliando seus conhecimentos, revendo algumas questões que foram vistas também no curso inicial de sua formação e que a partir então dessa dinâmica eles podem estar buscando em pares, na dinâmica da escola, através da modalidade da educação à distância, que é possível através da tecnologia que está diante de nós, de vários formatos, para que ele organize-se de acordo com o seu horário, com as suas possibilidades, mas que ele não deixe realmente de buscar essa ampliação e esse aprimoramento que faz necessário para que em sala de aula ele alcance também todos os seus objetivos. A tecnologia trouxe muitas facilidades para nós hoje. Então nós podemos assistir todas as aulas através da tecnologia que foi proporcionado a nós e todos os nossos professores participaram. Isso com certeza vai abrir a mente do professor para algo que antes ele achava muito impossível acontecer. E aquilo que parecia muito difícil hoje se tornou fácil na mentalidade de cada professor que participou do curso, porque ele já tem um roteiro, ele já sabe por onde começar, além de termos as condições necessárias para que os alunos e os professores tenham acesso a essa tecnologia. O fato de você ouvir o seu nome e poder participar, dialogar, por exemplo, com um professor que estava em Portugal, nos dá a entender que realmente
não tenha distância nos separando, né? Você teve acesso a pontos de vista diferentes e saber que não é só a nossa escola que passa por dificuldades, mas tem outras escolas que passam pelas mesmas dificuldades. Então nos deu uma sensação, bom, agora sim, estou situada no tempo e no espaço. A tecnologia ela já está diante de nós e é preciso então dominá-la e usá-la a nosso favor. E uma dessas formas é justamente nessa formação em serviço. Hoje as distâncias elas são imensas se nós considerarmos Brasil. Para isso é necessário que se busque então estratégias. A modalidade de educação à distância, utilizando-se de vários recursos tecnológicos, ela vem somar na educação adventista para que seja possível que esse professor possa estar em constante aperfeiçoamento na sua dinâmica lá na sala de aula. Isso colabora então para que ele possa aprimorar ali a sua atividade junto ao aluno através desses meios tecnológicos. Descobrir novas formas de aprender, encontrar-se com os outros, vivenciar ser aluno sendo professor. Uma experiência que aumenta as possibilidades porque abre novas portas, enxerga novos conceitos, mistura novas ideias. A formação em serviço é ampla, é diversa e não tem contraindicações. É 100% benefício para quem ensina e para quem aprende. A Universidade Corporativa Adventista, ela surge para dar suporte aos nossos professores. Em que sentido? Na formação em serviço. Por quê? Porque hoje, na dinâmica presencial, é muito complicado você, às vezes, conseguir reunir esse grupo de professores. E através da tecnologia, através da Universidade Corporativa e dos programas por ela estabelecidos, em parceria com as uniões, com as instituições de ensino superior, Divisão Sul-Americana e Casa Publicadora Brasileira, busca-se então estruturar cursos que venham suprir as necessidades e lacunas. E como é que a gente descobre essas necessidades e lacunas? Através de pesquisas, através da PAEB, o Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica, que fornece também meios e condições para fazermos análises e assim estruturar os conteúdos necessários para atender às necessidades formativas do professor e melhorar a sua atuação em sala de aula. A partir de 2012, quando nós começamos com o PAEB, que é o Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica, nós começamos a enfatizar, a partir dos resultados do PAEB, nós começamos a focar mais em língua portuguesa e matemática, especialmente para as séries iniciais. Professores das séries iniciais começaram a ser, ainda de forma mais frequente, recebendo as capacitações para poder ajudar a aumentar o nível de proficiência dos nossos alunos. Tem ideias que eu não tenho dúvida, elas nasceram no coração de Deus. E as TICs, que é a Tecnologia de Informação e Comunicação, que a Rede Adventista de Educação nos proporcionou no ano de 2015, é uma dessas ideias. Inicialmente, na Universidade Corporativa, nós iniciamos com o curso das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação na Rede Adventista. Primeiramente, atendendo toda a liderança para que essa se apropriasse dessas questões e depois com um grupo de professores do primeiro ano do ensino médio. O objetivo é que todos os envolvidos possam se apropriar dessa realidade que já está diante de nós. Essa formação, ela nos deu condição de nos aperfeiçoarmos tecnologicamente para aproveitar esse conhecimento do nosso aluno moderno hoje, que domina as áreas do conhecimento tecnológico e nos deu condições de nós, professores, estarmos em igual passo de tecnologia com eles. As tecnologias, elas vieram para ficar, os nossos alunos já possuem um acesso à gama de informações oriundos dessas tecnologias e enquanto professores, educadores, nós também precisamos ter acesso a isso. E esse curso, então, possibilitou isso. Ele, na verdade, foi com este grupo inicialmente, mas ele também vai se estender para outros grupos para que todos possam ter o contato, a compreensão e o papel que a tecnologia tem nos dias atuais. Toda segunda-feira, às 5 horas, a gente tinha que estar pontualmente ali já entrando no aplicativo. Às 17h30,
já aparecia a organizadora lá, a professora Nádia, e olha, tem tantas pessoas online, e era interessante dizer, olha, o pessoal da união tal, do tutor tal, então você se sentia presente lá, mesmo que não era no mesmo lugar ali, né, frente a frente com o professor, mas você se sentia fazendo parte de uma sala de aula. O horário é diferente, mas a gente já sabe dessa diferença, então nós ajustamos o nosso horário, combinamos, nós fizemos um lanche para todos os professores aqui. Antes de começar o programa, o curso, eles vinham, a gente lanchava, então todos vinham para o curso e depois nós terminávamos para casa. Hoje, passados aí alguns meses da primeira etapa dessa formação, nós já vemos resultados em sala de aula. Nós já vemos aulas em tablets, com aplicativos direcionados para os alunos, aulas com internet, coisas que, por falta de conhecimento, muitas vezes a gente deixava de aproveitar aquela ferramenta e a gente perdia uma oportunidade gigantesca que um ou outro aluno teria de compreender as verdades que eu digo. As verdades não só de matemática, mas de física, de química, de biologia, enfim, as disciplinas que a gente tem na educação básica. O próximo curso que nós estaremos oferecendo na Universidade Corporativa Adventista será o curso para tutoria da UC, que é a sigla da Universidade Corporativa Adventista. Isso para quê? Para que também tenhamos do nosso próprio grupo de professores pessoas qualificadas para dar acompanhamento a outros professores. Então é muito importante que isso aconteça. Por quê? Porque é uma clientela diferenciada. São professores que estão atuando em serviço. A escola, o sistema não está deixando de lado o professor, ele está se preocupando com o professor. E é muito importante, isso nos dá segurança, né? Segurança de que estamos num ambiente onde o professor não é só um funcionário pago para dar aula. Ele é uma pessoa que faz parte de um corpo. E se ele faz parte de um corpo, todo o corpo precisa estar ligado, preocupado uns com os outros. E eu me vejo fazendo parte desse corpo.